Vamos imaginar um dia em que o mundo financeiro simplesmente quase travou. 10 de março de 2026. Foi um dia em que várias peças de dominó que pareciam não ter nada a ver umas com as outras começaram a cair, uma por uma. Começou lá no Oriente Médio, passou pelo Japão e o impacto final, uma crise bem aqui, no coração da América do Sul. Então, vamos juntos entender como essa tempestade perfeita se formou. Nas mesas de operação, sabe? Onde bilhões de dólares trocam de mãos a cada segundo, um nome bem sombrio começou a se espalhar. Março Negro. E olha, não era só um nome, era um sentimento. Um pânico que se alastrou como fogo, sabe? Começando lá na Ásia e ameaçando engolir o mundo todo. Mas o que causou tudo isso? O ponto é que não foi uma coisa só. Foi, na verdade, a colisão de várias crises ao mesmo tempo. Uma guerra por poder, uma briga por dinheiro, uma eleição super dividida. Juntas, elas criaram um efeito em cascata que simplesmente abalou o planeta. E tudo começa com o primeiro dominó. A peça que, quando caiu, deu início a tudo. Os conflitos geopolíticos. Eles já estavam fervendo ali, debaixo da superfície da economia global, prontinhos para explodir. Naquele momento, o mundo estava sendo meio que rasgado em duas frentes de batalha econômica. De um lado, uma guerra bem literal pelo controle do petróleo, com o conflito entre Estados Unidos e Irã ameaçando sufocar o fluxo de energia do planeta. E do outro, uma espécie de guerra fria tecnológica, uma briga de gigantes entre Estados Unidos e China para decidir quem ia dominar o futuro. E o resultado disso? Uma queda de 80% no tráfego de navios petroleiros. Dá para ter uma ideia? É como se as principais artérias da economia global tivessem sido quase que completamente bloqueadas. O próprio CEO da Saudi Aramco foi direto ao ponto. As consequências seriam catastróficas. E a reação em cadeia foi assim imediata. O dinheiro, com medo, correu para o único porto seguro que conhece há milênios, o ouro. E, ao mesmo tempo, as nações agiam como generais num tabuleiro de guerra, né? Os Estados Unidos estocando minerais críticos e a China usando o controle que tinha sobre eles como uma arma econômica. Mas o primeiro dominó não caiu sozinho. Ele acabou empurrando o segundo: os bancos centrais. Enquanto o mundo se debatia com a escassez de recursos, os guardiões do dinheiro global enfrentavam seus próprios dilemas e acabaram jogando mais lenha na fogueira. E para a gente entender a próxima peça, precisamos falar de um truque bem conhecido do mercado financeiro. O nome é carry trade. A ideia é até que simples, olha só. Pegar dinheiro emprestado onde o juro é quase zero, tipo no Japão, e investir onde o juro está nas alturas, como no Brasil. É um motor por trás de trilhões de dólares que circulam pelo mundo. Então, o que acontece quando a fonte de todo esse dinheiro barato ameaça fechar a torneira? Foi exatamente o que o Japão sinalizou que poderia fazer. E, de repente, o risco de um desmonte gigante virou real. Investidores teriam que vender tudo às pressas em mercados como o do Brasil só para devolver o dinheiro lá no Japão. Isso colocou os mercados emergentes numa verdadeira sinuca de bico. De um lado, o Japão ameaçava sugar o dinheiro de volta. Do outro, os Estados Unidos, com juros altos, funcionavam como um ímã superpoderoso, atraindo todo o capital do mundo para a segurança dos seus títulos. E o Brasil? Bem, o Brasil estava exatamente no meio disso tudo. E exatamente aqui que todas essas pontas se conectam. O epicentro. O ponto exato no mapa onde todas essas forças globais colidiram com um impacto devastador. O Brasil. O Brasil não estava enfrentando tempestade, mas 4 ao mesmo tempo. Era atacado por todos os lados, pelos choques geopolíticos lá de fora, pela asfixia financeira global e, para piorar, pelos seus próprios problemas internos. A questão fiscal e uma incerteza política que paralisava tudo. E aqui dentro, o país estava literalmente rachado ao meio. A eleição presidencial no empate técnico absoluto. Essa incerteza total sobre o futuro significava que ninguém sabia para onde o país ia, paralisando qualquer chance de reforma e, claro, jogando ainda mais lenha na fogueira do pânico financeiro. E esse impacto não era nada teórico, não. Ele atingiu em cheio as maiores empresas do país. A gigante da mineração, a Vale, via o mundo comprando menos. E a Petrobras? Vivia um paradoxo. O preço do petróleo estava lá no alto, o que deveria ser ótimo, mas a pressão política interna para não repassar os custos e o risco global acabavam limitando qualquer ganho real. Então, quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, um conflito no Oriente Médio, uma decisão no Japão, uma eleição no Brasil, o que aparece é uma imagem bem assustadora. E a lição aqui é clara. Vivemos num mundo de risco totalmente interconectado. A grande lição que fica essa é, no nosso mundo, não existe evento isolado.
Um bloqueio de navios a milhares de quilômetros de distância, uma mudança na taxa de juros de um país, a política de outro, não são histórias separadas. São, na verdade, fios da mesma teia. E quando um fio é puxado, a teia inteira treme. Isso é o que chamam de risco sistêmico. O que nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Entender essa cadeia de eventos não é só um exercício sobre o passado. É quase um manual de sobrevivência para o futuro. Porque num mundo tão conectado assim, a verdadeira questão não é se o próximo dominó vai cair, mas sim qual será ele e quando.